Toda avó gosta de samambaia. É impressionante como nossas velhinhas têm sempre uma planta dessa no quintal ou na garagem. Ela serve sempre para o neto derrubar com a bola, não é verdade? Ou se não, para bater a cabeça nela. Você sabia que as samambaias nem sempre são tão pequenas quanto aquelas que nós conhecemos? Eu sou o professor Marquinho e hoje nós vamos falar sobre pteridófitas. Dicksonia seloviana é o nome da samambaia sul, um tipo de pteridófita que demora 30 anos para alcançar 5 metros de altura. É isso aí que você está pensando. Você lembra daquela samambaia pequenininha na casa da sua avó? Imagina uma planta de 5 metros com um tronco enorme. As pteridófitas, que são plantas cujo nome vem de pteron, feto, e phyton, planta, apresentam sempre na sua anatomia o báculo, essa folhinha jovem crescendo com esse formato embrionário. O báculo é chamado em grego de pteron, daí vem o nome pteridófita. Então toda a imagem de pteridófita, quando apresenta o pteron, já fica fácil identificar. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a samambaia. Apesar de ter colocado para vocês as avencas e as cavalinhas, eu vou destacar aquela planta que é a queridinha da vovó, como eu disse para vocês no início, né? Essas plantas têm um porte bem maior do que as briófitas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque elas possuem vasos condutores de seiva. Como vocês estão vendo aqui, elas são plantas vasculares. Então elas possuem o xilema, que conduz a famosa seiva bruta, água e sais minerais. E também possuem o floema, que conduz a seiva elaborada, que é repleta de glicose e outras substâncias. Já que é uma planta que apresenta vasos condutores de líquidos, esses líquidos chegam rapidamente em todas as partes dela. Então é mais fácil ela adquirir um porte maior. Lembra que as briófitas não tinham essa capacidade. As briófitas eram plantas de pequeno porte. Por quê? Por serem avasculares e, consequentemente, não ter xilema e floema. Dessa forma, lá nas briófitas, a água precisava passar por osmose de célula a célula e os sais minerais e a glicose por difusão. Então isso demanda tempo, faz com que a planta não consiga alcançar um tamanho bacana. Precisa ser bem reduzida. Então agora a intenção é nós analisarmos a anatomia desse tipo de planta. Veja bem, as folhas que nós estamos vendo aqui são folhas grandes com folíolos. Então, observem que as folhas apresentam folíolos. Esses folíolos são bem interessantes. Por quê? Porque eles possuem, na época reprodutiva, pontinhos escuros que nós chamamos de soro, e esses soros nada mais são do que o conjunto de esporângios. Esporângios são bolsinhas onde ocorre a meiose, onde ocorre a produção de esporos por meiose. Então, consequentemente, a meiose acontecendo aqui, nós teremos unidades de reprodução assexuada, que são os esporos, tá bem? Outra estrutura anatômica, o caule. O caule é do tipo rizoma. Ser caule do tipo rizoma significa que ele é um caule subterrâneo. Ele fica abaixo da terra. No caso da plantinha da vovó, fica dentro do xaxim. E as raízes são raízes do tipo adventícias. Raízes bem pequenininhas, esparramadas por todo o caule, bem sensíveis. Todas essas estruturas que formam a planta em si, raiz, caule, folha, nós damos o nome de esporófito, que é a própria planta, ou seja, a fase duradoura, aquela fase que fica fazendo fotossíntese e é evidente, nós encontramos o tempo todo. Por que chama esporófito? Porque existem estruturas que produzem esporos, beleza? Outra parte anatômica que nem sempre a gente vê
Por quê? Porque é mais comum aparecer no ambiente natural desses vegetais. Professor, qual é o ambiente natural desses vegetais? Vamos lá. Essa é uma planta que depende de água para fecundação. Então ela precisa de um ambiente úmido e sombreado. É planta de floresta. É muito comum em ambiente de floresta nós encontrarmos escondidinho uma plantinha pequenininha embaixo dos esporófitos, pequenininha, verdinha e mais ou menos do tamanho de uma unha. Essa plantinha é a fase intermediária da pteridófita, da samambaia. Essa plantinha nós damos o nome de prótalo. É o gametófito, a fase passageira. Ser gametófito significa produzir gametas. Então aqui, é nessa plantinha que aparece eventualmente na época de reprodução sexuada que nós vamos encontrar os órgãos reprodutores. O arquegônio, que é o órgão reprodutor feminino, e o anterídeo, que é o órgão reprodutor masculino. Como eles fazem parte de um gametófito, então eles vão produzir gametas. O arquegônio produz a oosfera e o anterídeo vai produzir o anterozoide. Isso mesmo, o nome é parecido com o espermatozoide. É o anterozoide. E o anterozoide, ele é flagelado. Consequentemente, ele precisa de água para chegar até a oosfera. Mas isso nós vamos estudar no ciclo reprodutivo da pteridófita. Então agora, o que eu quero que você faça é que anote que existe aqui, nessa teoria de fases duradoura e passageira, uma diferença muito importante em relação às briófitas. Vamos relembrar. As briófitas eram plantas que tinham como o gametófito a fase duradoura e o esporófito fase passageira. Das pteridófitas em diante, eu quero dizer pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, acontece o contrário. O que é duradouro é o esporófito e o que é passageiro é o gametófito, tá bem? Não se esqueçam, essa questão evolutiva é de extrema importância. É isso aí, jovens. Resumindo, as samambaias estão no segundo grupo da escala evolutiva das plantas terrestres, são vasculares, dependem de água para reprodução e nos dias de hoje são usadas como plantas ornamentais. Espero ter ajudado de alguma forma e não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que o professor vai ficar muito feliz em responder. Beijos e abraços, fui!